Mística, ave santa, ave pura, ave rosa mística, Nossa Senhora Rosa Mística, jardim celestial perfeito, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma live oracional, rezando 40 dias com Rosa Mística, uma experiência de oração, sacrifício e penitência. Gente, olha que bênção, né? Nós hoje estamos chegando ao 33º dia da nossa jornada, da nossa quarentena, né? Estamos chegando ao fim, né? Quer dizer, por um lado, né, estamos caminhando para dar conta, mas por outro lado a gente pensa, nossa, está chegando no fim. E você sabe aqui, nesses dias, nesses últimos dias, nós temos que rezado pela reparação de tantas causas no mundo. Ontem rezamos pela reparação, né, contra os pecados cometidos contra a Santa Eucaristia, né, e você sabe que o quanto, né, nós estamos trabalhando, né, para que a reparação, né, rezando no sentido de trabalhar, de orar, de obrar em oração, para que a gente possa reparar tantos pecados, né, cometidos contra o coração de Jesus, né? Então você, meu irmão, minha irmã, é nosso convidado, já vai convidando as pessoas aí, né? Já vai aí no aviãozinho, vai convidando as pessoas para estarem conosco aqui em oração nesses 40 dias aqui. Boa noite, Cris. Cris está sempre conosco aí, né, lá de Recife, Maria Clara, Simone, nosso grande abraço, viu, Simone? Que coisa boa. Já já eu acho que Eliane já vai entrar. Então, Glória, que bom, Glória, você está aí com a gente, coisa boa, né? Deus abençoe também. Eu estava dizendo aqui que nós hoje estamos no 33º dia, né? Uma bênção, né? E esses dias a gente rezando a rosa amarela, né? E essa rosa amarela, ela significa essa reparação, né? Reparação pelos pecados. Então nós estamos rezando, né? Esses dias pela reparação e hoje, né? A gente vai reparar pela unidade da igreja, pela falta de unidade da igreja. Dona Margarete, que bom que a senhora conseguiu entrar. Seu Paulinho, nosso grande abraço, vocês que estão aí em Pirapora, né? É uma alegria muito grande, né? Chegar hoje. Então hoje, gente, né, nós estamos nesta reparação, né, pela falta de unidade da igreja. Boa noite, minha amada, tudo Boa bem? noite, meu amado, e a todos que estão nos acompanhando, né? Que alegria estar aqui com vocês. Por alguns dias eu não pude participar por N motivos, mas que bom estar aqui. Né? Estava fazendo, né, sozinha lá minha preparação nos dias que eu não pude estar, mas é realmente uma alegria poder estarmos juntos, né? Rezando juntos. Fica muito melhor, as pessoas com certeza vão achar que fica muito melhor nós dois aqui, e um sozinho ou só eu É sozinho, né? Então, verdade. O e seu como hoje é dia sozinho, é de verdade. unidade, né? Que bom que nós dois, porque hoje é dia de unidade, rezar pela Sim, falta de unidade da igreja, né? O quanto que a gente sim. precisa de unidade, né? Então, ontem muitas pessoas entraram, a gente falou muito, né, ontem da Eucaristia, né? E espero que vocês tenham conseguido cumprir e rezar o texto das lágrimas de sangue, né? Não, o texto das lágrimas de sangue foi pelo sacerdote, foi no dia Sacerdotes. anterior, né? E ontem, né? Aqueles que conseguiram cumprir, fazer a adoração. Eu tinha dito quem foi, né, na celebração e entregou nessa, pedindo pela reparação de pecados cometidos contra a Eucaristia, acompanhou a procissão, já estava reparando, né? De certa forma, já estava reparando sim também, né? Então, hoje, pela falta de unidade da igreja, estou falando que a gente já está no 33º dia. Nós temos aí uma semana, exatamente, né? Nós terminamos Uma os semana. nossos 40 dias, né? E para nós aqui, né, quem é de Montes Claros, já vamos na segunda, dia 30, emendar, porque começa a trezena, a grande festa da nossa padroeira, Nossa Senhora Rosa Mística em Montes Claros, né? Onde que é a casa de acolhimento, nós somos festeiros esse ano, né? E a gente preparando aí uma grande festa para Nossa Senhora, 13 dias, né? Que vamos clamar ao céu e muitas graças e bênçãos vão vir dessa trezena, como virão e já estão vindo na sua vida e virá muito mais nessa quarentena aí que você está fazendo, pode ter certeza, tá? Então vamos lá, né, amor? Pedir o Espírito Santo, né? Sim, Então vamos vamos iniciar então, né? em nome do Invocando em Pai. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo,
Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos. Como precisamos de ti, ó doce Espírito Santo. Como precisamos de ti, Espírito Santo. Sabes que sem ti nós não somos nada, nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos obedecer e entender a vontade do Pai. Nós não conseguimos viver em unidade como o Pai nos pede. Por isso nós pedimos, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre os nossos corações, ó doce Espírito Santo de Deus. Desce sobre as nossas mentes, Espírito Santo, e nos batiza nessa noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa sexta-feira nós estamos sedentos de tua presença. Sedentos, Espírito Santo, porque sem ti nós reconhecemos que somos fracos. Somos fracos, somos egoístas, somos desordenados. Somos muito limitados, Espírito Santo. Somente contigo nós podemos ser e podemos fazer aquilo que é vontade do Pai. E nós sabemos, Espírito Santo, que a vontade do Pai é o que é o melhor para nós. Aquilo que Deus quer é o que nos traz felicidade. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós. Ora lá, shurikantara. Vem, Espírito Santo. Ó Espírito Santo de unidade, tu que és santificador de todos os membros da Igreja Católica, tu que és o Espírito da divina graça, venha sobre nós, Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão, eu te quero, Espírito Santo, eu te desejo. Porque a presença do Espírito Santo conosco é a unidade com Deus, é a unidade entre nós, irmãos. Pois nós somos tocados por um único Espírito, Espírito Santo de Deus. Ele que é Espírito de unidade. Derruba agora, Santo Espírito, todas as divisões. Derruba agora, Espírito Santo, tudo aquilo que não quer levar para ela longe do amor aos irmãos, do amor a Ti, Senhor. Então, por isso eu peço, vem, Espírito Santo, agora. Vem tomando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração, Espírito Santo. Tira toda a maledicência da nossa boca, do nosso coração, do nosso espírito. Vem, Espírito Santo. Toma-me, Espírito Santo, agora, Espírito Santo. Tudo aquilo que é desejo da carne, que não é vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, agora. Vem, eu te permito, Espírito Santo, que tu penetres o mais profundo da minha alma, do meu espírito, do meu coração e da minha vida. Eu me consagro agora a ti. Diga a ele, Espírito Santo. Eu me consagro a ti agora, Espírito Santo. Consagro pensamentos, consagro afetos, consagro sentimentos, consagro a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser, o meu corpo, Espírito Santo. Eu me entrego a ti agora, Espírito Santo, agora. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem ordenar afetos desordenados. Vem ordenar pensamentos desorganizados agora. Ó Espírito Santo, fica comigo, trazei-me a alegria, a presença de Deus, para que nós sejamos um, como diz Jesus na oração, para que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Vai agora pedindo, vai agora clamando, Espírito Santo, eu te quero. Vem, Espírito Santo, fica comigo, como em Pentecostes, Espírito Santo, numa só língua, numa só voz. Fica conosco, Espírito Santo. Nós te entregamos, Espírito Santo, esse momento de meditação, esse dia de hoje, esse 33º dia, Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nós vamos meditar a quinta reparação, né? Apesar de termos meditado já a sexta, né? Como a gente inverteu em função do dia de Corpus Christi.
Hoje nós vamos meditar pela falta de unidade na igreja. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por meio de sua palavra, vão crer em mim, para que todos sejam um, assim como vós, ó Pai, estáis em mim e eu em vós, para que também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que vós me enviastes. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e vós em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que vós me enviastes e que vós os amastes, como me amastes a mim. Palavras de salvação, né? Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Que benção essa palavra, né? Jesus já traz essa fala do próprio Cristo, né? Ele rogava então aqui a Deus para que os seus discípulos, o povo, né? Ali escolhido por ele, e hoje nós somos este povo escolhido por ele, que nós fôssemos um em Deus, né? E como é importante isso, né? Assim, porque um dos grandes motivos de Jesus não ter sido compreendido, de Jesus ter sido crucificado, é porque aqueles fariseus não enxergavam que Jesus era um em Deus. Eles achavam que era uma blasfêmia aquilo ali. Jesus ser filho de Deus e o próprio Deus. Eles não compreendiam isso. Isso provocou esse pecado tão grande, né, que levou eles a crucificarem o próprio Deus, crucificarem Cristo. Então nós temos que rezar muito nesse sentido, para que nós, quanto igreja, mantenhamos a unidade, né? Assim como Jesus pediu aqui, né, para que a gente possa já, e isso é graça de Deus e é força do Espírito Santo, né? Então a gente precisa pedir essa graça de que possamos compreender e viver nessa unidade que Cristo mesmo nos pediu, né? Então nós vamos com a meditação do que Nossa Senhora nos inspirou. Eu choro pela divisão da igreja de meu filho. Olha como ela começa. Eu choro pela divisão da igreja de meu filho. O demônio está a dividir como o joio, a espalhar a falta de comunhão entre os pastores. Em Pentecostes, no cenáculo, meu filho nos enviou o Espírito Santo, que nos deu a experiência de uma igreja unida, comungando do amor e da obediência. A desobediência, meu filho, tem trazido a falta de unidade. Como é triste a meu coração ver a igreja de meu filho dividida, com pastores com pensamentos tão diferentes e dispersos, deixando a fumaça de Satanás entrar no trono de São Pedro. A divisão entre os pastores deixa os cristãos confusos e perdidos. É tudo que Satanás e seus anjos têm trabalhado nos últimos tempos. Quanto tem entrado na igreja de meu filho uma mentalidade pagã e mundana, em que os pastores têm esquecido a essência do cristianismo e o que ensinaram os santos ao longo da história. Cuidado, pois o demônio tem seduzido muitos dos eleitos, com suas artimanhas e dividido para vencer. Sua artimanha é colocar os pastores contra o próprio Papa, bispos contra bispos e sacerdotes contra sacerdotes, provocando a desobediência aos superiores, com o objetivo de enfraquecer a igreja de meu filho. As três rosas de meu peito é a presença da Santíssima Trindade, sendo a amarela a rosa do Espírito Santo. Meus filhos, deixem o Espírito Santo conduzir vocês. Renovem a esperança do Espírito Santo para superarem a divisão e, assim como os primeiros cristãos, serem um só coração e uma só alma. Estejam unidos a meu filho e deixem o Espírito Santo conduzir vocês, para que possam vencer os ataques de Satanás. Coloquem em primeiro lugar o servir, como ensinou meu filho, e abandonem a motivação do poder, do dinheiro, do prestígio e das ideias mundanas, para que haja unidade entre todos vós. Eu clamo pela unidade. Peçam a mim para que eu envie a legião celeste de anjos para combater os espíritos malignos
que instigam a desunião no meio de vocês. É ou não é a realidade de hoje? É ou não é tudo que nós estamos vendo que está acontecendo com a nossa igreja hoje, né? E claro que isso começa muito também por nós, né? Muitas vezes nós acabamos de alguma maneira semeando a desunião e começa ali por nossa casa, por nossa família, né? Entre os que nós convivemos. Mas aqui Nossa Senhora pede uma reparação especial pela desunião, pela falta de unidade na igreja, né? Porque imaginem só o caos que Satanás está causando e quer causar. Porque se nós temos uma igreja dividida, nós temos um povo dividido. Nós temos um povo que vai sendo enfraquecido na fé. Né? E eu ouvi ainda agora no Cantinho da Criança, da Canção Nova, algo muito interessante. A pessoa falava assim: imagina se nós não tivéssemos os nossos padres, os nossos bispos, como nós iríamos receber os nossos sacramentos? Como nós íamos receber o sacramento? Gente, chegar pertinho para falar para vocês. Satanás sabe do perigo que é, ou do perigo que é um cristão com os sacramentos em dia. Ele sabe como é difícil segurar um cristão, como é difícil ele pegar nas teias dele, né, nas artimanhas dele, como é difícil ele convencer o cristão que está em dia com o seu sacramento. Por isso também é muito importante que a igreja esteja unida, que os padres estejam ali firmes. Por isso a nossa oração pelos sacerdotes, por isso a unidade da igreja. Porque se a igreja está unida, se o sacerdote tem uma vida santa, nós teremos um povo que caminha mais efetivamente para a santidade. E o poder de Satanás é reduzido. Então, por isso que nós precisamos tanto dessa reparação. Reparar por tantas situações que têm levado a nossa igreja à falta de unidade. E aqui ela coloca um ponto muito importante, né, amor? Que é a falta de obediência. Né? Falta de obediência. A gente não tem noção de como... Eu ouvi uma frase que eu tenho levado para mim. A obediência atrai a graça. A desobediência atrai a desgraça. Então, por isso a importância da obediência. Né? E como nós temos visto uma igreja e dentro da nossa igreja, muitas desobediências. Né? Muitas desobediências. Isso está minando a graça de Deus em nós e na nossa igreja. Por isso a importância de nós vigiarmos, rezarmos e repararmos, especialmente pela unidade da nossa igreja, né? Você falou uma coisa interessante aqui, né, na leitura, fala da estratégia, né, que infelizmente, né, o inimigo de Deus, Satanás, tem usado, né, para tentar separar, né? Então o que ele faz? Ele vai seduzindo com suas artimanhas, dividindo para poder vencer, né? Então ele coloca às vezes um bispo contra outro, um padre contra outro, né? Daqui a pouco os fiéis. E aí, quando ele vai criando essa divisão, ele vai enfraquecendo, né? Vai tentando enfraquecer a igreja, né? E Jesus, na oração que é chamada oração sacerdotal, no início, quando Eliane leu, no início da página 128 e 129, né? Jesus, ele reza pela unidade. Ele fala, né? Para que seja um, assim como nós somos um. Quer dizer, ele e o Pai é um, né? Ele foi obediente à vontade do Pai, ele e o Pai era um só, né? Ele, o Pai e o Espírito Santo é a Trindade. O que é mais bonito aí na Trindade é esse amor, a comunhão, né? O que pensa, sente, vive é um só, né? Que é o desejo de Cristo para a igreja, né? E aí nós sabemos, né, o quanto, né, nós temos aí às vezes a motivação pelo poder, o dinheiro, o prestígio, as ideias mundanas, mesmo no meio, né, do sacerdócio, né? E por isso que a gente precisa rezar muito pelos sacerdotes, rezar muito pela unidade da igreja, pelo nosso Papa, nossos bispos, né? Santa Teresinha tinha uma frase que ela dizia assim: eu posso errar, não é que é? Eu estarei sempre com a minha igreja, né? Com o Papa, com a minha igreja, porque eu tenho certeza que eu não vou errar, né? Então, ela
como ela não, né, assim, ela não era aquela pessoa estudada, conhecida, mas ela sabia, né, que o Espírito Santo sopra na igreja, né, que ela conduz a igreja, né. O barco da igreja balança. Satanás tenta de todas as maneiras, né. A fumaça de Satanás entrou no trono de São Pedro, na própria igreja, no Vaticano, é verdade, né. Mas só que a igreja não vai ser derrubada, né. Cristo falou, né. Mas cabe a nós rezarmos pela unidade, né. Nossa Senhora fala que eu clamo pela unidade. Peçam a mim para que envie a legião celeste de anjos para combater os espíritos malignos que instigam a desunião no meio de vocês. Né? Então, quanto que a gente tem que pedir a Nossa Senhora para enviar a legião celeste de anjos, né? Para pôr para correr, né, esses inimigos de Deus, né, os anjos maus que estão aí. E aí Nossa Senhora, numa aparição para uma freira, ela pergunta assim, ô Nossa Senhora, né, ô mãezinha do céu, não me lembro como ela falou, ela perguntou para Nossa Senhora se precisava pedir, por que Deus não mandava sem pedir? Nossa Senhora responde para ela assim, filha, porque é necessário para que a graça de Deus venha. Vocês têm que pedir, porque tem a livre vontade do coração, né? Então, quando vocês pedem, Deus vai enviar, né? Quando vocês pedem, diante de Deus eu posso enviar, né? Eu posso pedir, eu posso enviar, porque essa é a condição que Deus colocou para que nós pedíssemos, né? Pedíssemos, né? E isso já é um sinal de unidade, de união, né, entre nós. Então, diante disso, né, vamos agora levantar as nossas mãos e vamos pedir ao Senhor, né? Pedir a Nossa Senhora esta graça. Ó Mãe querida, ó Rosa Mística, Senhora que é a Rainha dos Anjos, queremos te pedir agora, envia legiões de anjos, Mãezinha. Envia as legiões de anjos em cada igreja, envia a legião de anjos em cada lugar. Que a legião de anjos possa ser enviada agora, em cada lugar, em cada local, em cada igreja, no Vaticano, Mãe, mas também em cada comunidade, para que possa fazer sair agora, para que possa ir atrás de todos esses anjos do mal, que agora querem separar a igreja, desunir pessoas, bispos, padres. Então nós pedimos agora, manda, Mãe, os vossos santos anjos para perseguir esses anjos que ficam a perturbar os teus filhos, a vossa igreja, Mãe. Nós clamamos agora pela unidade da igreja, Mãe. E pedimos e unimos agora a nossa oração com a vossa oração, clamando pela unidade, Mãe, pela comunhão da igreja, lembrando a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um. Eu quero pedir também, Mãe, que a senhora viu os seus santos anjos a cada família das pessoas que estão estando conosco aqui, para perseguir os inimigos, em cada rua, em cada viela, em cada bairro, em cada casa agora, Mãe. Em cada lugar, Mãe, as pessoas que estão aqui de outras cidades, nós pedimos pelo Brasil, que os vossos santos anjos possam agora perseguir, né, esses inimigos, para que eles possam sumir, se afastar. Pedimos agora aqui pela nossa cidade de Montes Claros, pela nossa paróquia Rosa Mística, pela unidade, que você reze pela sua paróquia, pelo seu pároco, pela sua igreja, aqui agora, Mãe, por todos os sacerdotes pelos quais nós estamos rezando, pela igreja, pelo nosso Papa, Mãe. Nós agora pedimos que os anjos venham em socorro do nosso Papa, do Vaticano, daquele lugar, Mãe, para que a fumaça de Satanás agora seja dispersa pelo sopro do Espírito Santo, pela presença dos santos anjos, Mãe, porque a Senhora diz, peçam e nós pedimos, Mãe, envia os teus santos anjos, nós te suplicamos, Mãezinha. Ó Jesus, vós que fizestes a oração sacerdotal, que todos sejam um, nós pedimos agora, Senhor, que com o teu sopro, tu jogue para longe a fumaça dos inimigos, dos teus inimigos, dos anjos maldosos, né? Esses anjos que caíram nessa terra, esse texto. Agora nós clamamos, Senhor, pela unidade e comunhão da tua igreja, dos nossos teus bispos, sacerdotes, pelo clero de maneira geral, religiosos, religiosas, pelos leigos, onde houver um sinal de união agora, Senhor, que o Senhor coloque agora o teu olhar e, Senhor, envie os teus santos anjos pela intercessão da Virgem Maria. Nós te clamamos agora, pedimos a intercessão de São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Vem anjos do Senhor, vem anjos do Senhor, em nome de Jesus nós pedimos
vem sobre nós. Dá-nos a graça da obediência. Dá-nos a graça da unidade. E nós pedimos, Senhor, para toda a nossa igreja. Nós pedimos, Senhor Jesus, para toda a nossa igreja, da nossa paróquia, da nossa cidade, do mundo como um todo. Nós pedimos, Senhor, a graça da unidade. O espírito de paz e de unidade desça sobre a nossa igreja. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos por misericórdia, Senhor. Pelo sangue derramado de todos os mártires. Pela obediência de todos os santos. Pela intervenção de todos os anjos celestes. Nós pedimos, Senhor, dê a graça, Senhor, da obediência e da unidade para a tua igreja, para a nossa igreja, Senhor. Nós pedimos, Pai, que todo espírito de divisão bata em retirada em nome de agora, é Jesus. verdade, Senhor. Que bata em Bata em retirada retirada, cai todo por espírito terra de divisão, agora, Senhor. toda ideia pagã, mundana, anticristã, seja derrubada, Sai da derrotada em igreja, nome Senhor, da de tua Jesus. igreja agora, Jesus. Que em nós, Senhor, possa crescer o espírito de obediência, Senhor. Dá-nos a graça da obediência, Pai. Que nós sejamos os primeiros a semear obediência, Deus. O amor aqui à tua igreja, Senhor. E nós pedimos, Senhor, o amor à tua igreja, Deus. E a obediência, Senhor Jesus, à santa hierarquia da igreja, que o Senhor mesmo definiu, Pai. Dá-nos a graça, Senhor, da humildade, Deus. Da humildade para sermos obedientes, Pai. Dá-nos essa graça, Senhor. Dê a graça da tua igreja da humildade, Senhor. Para que alcance a graça da obediência, Senhor, e da unidade em ti, Senhor, pela ação do Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora, a mãe da obediência. Os anjos agora também intercedem, os santos intercedem por nós. Eu peço a intercessão de São Padre Pio, eu peço a intercessão de São Pedro e São Paulo, dos santos apóstolos, São Felipe, São Tiago, São Judas Tadeu, de São São João Paulo Paulo, II. pedimos a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, dos santos papas, São João Paulo II, de todos os papas santos, pedimos agora a intercessão de todos, pela igreja, pela nossa igreja. Vai lavando, Senhor. Vai lavando os 4 cantos do mundo a tua igreja, Pai. Vai lavando, Senhor, da mancha e da fumaça que o Satanás quis contaminar. Vai lavando, Senhor. Vai lavando, Pai. Vai destruindo toda mentalidade contrária à unidade, Deus. Vai lavando, Senhor, pela ação do Espírito Santo. Que todos E o sejam cheiro da um, Senhor. paz. Que todos sejam um. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Essa oração foi forte, né, gente? Sim. Essa. Dada a urgência que nós temos, né? Da unidade da nossa igreja. Bom, vamos à página 37, a oração para todos os dias após a meditação. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estivestes aos pés da cruz de teu Filho, estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho, derramadas no Calvário, e continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue, porque não respeitam mais o Criador, e as leis de Deus não são mais levadas em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar, até sangrar seus olhos, pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota de teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu Filho no Calvário, o sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concede-me por tua intercessão a graça da unidade na igreja, Mãe. Pede para Jesus, Mãe, a graça, que pela ação do Espírito Santo nossa igreja seja uma, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Concede também, Mãe, a graça que todos os teus filhos aqui reunidos trazem no coração. Concede-nos também, Mãe, a graça de uma festa em honra ao teu nome, Rosa Mística. Uma festa abençoada, cheia de graças e bênçãos. Que graças sejam derramadas sobre teus filhos que em ti confiam.
Rosa mística, quero chorar contigo. Ensina-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje eu quero chorar por meus pecados e pelos pecados do mundo, que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas, minha mãe Rosa Mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Então, nesse silêncio, meditando, se imaginando ali aos pés da cruz de Jesus, nós vamos rezar então esse Pai Nosso, essas 3 Ave Marias, louvando a Deus, né, por essa meditação de hoje, entregando toda a unidade da nossa igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Gente, olha o desafio do dia, né? Você fazer hoje à noite ou amanhã, meditar o capítulo 17 do Evangelho de João. Esse capítulo é que Jesus faz a oração antes, né, dele ir para a agonia do Getsemane. Essa oração que a gente viu um pedacinho dela, né, no início da meditação, mas aí o capítulo 17 todo, que ele fala da unidade, da comunhão. Então, meditar esse capítulo, né? E rezar o texto da misericórdia em reparação pela falta de unidade da igreja, tá? Então você pode fazer isso hoje, pode fazer amanhã, né? Então que você prepare, né, para estar fazendo este momento aí, cumprir o desafio. E amanhã, amor, estaremos no 34º dia e nós vamos rezar pelo desprezo aos corações de Jesus e Maria amanhã. Sim, Tá? sim. Que bênção, né? Estarmos podendo reparar tantas dores que Jesus e Maria, que os corações dele têm sofrido, né? Que bênção podemos tirar um pouquinho dessa, amenizar um pouquinho dessa ferida. E Fiquem amanhã com nós vamos fazer o piquenique, né? Aquele da promessa lá, Deus. da ecologia. Nós estamos combinando aqui amanhã à tarde no parque fazer um piquenique, fazer a oração com os meninos, o texto lá, né? Em reparação pela ecologia, pela natureza. O texto ecológico. Vai ser muito legal. Fica a dica, né, para todos. Fiquem com Deus, gente. Até Deus amanhã, às 8 abençoe. horas. Tamo juntos.